se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cão Preto de Colatina. Nas colinas que circundam Colatina, no Espírito Santo, há um morro conhecido pelos antigos como Morro do Cruzeiro. Lá, uma velha cruz de madeira se ergue contra o céu, esquecida por muitos, mas não por todos. Há quem diga que à noite, algo vigia de perto os que se aproximam, um cão negro de olhos vermelhos, silencioso e paciente. Durante décadas, moradores contaram histórias sussurradas sobre esse animal. Não latia, não comia e nunca deixava pegadas. Ele apenas aparecia em noites sem lua, especialmente quando alguém ousava subir até o topo da colina após o toque do sino da igreja. Ninguém que o viu saiu ileso, alguns enlouqueceram, outros simplesmente desapareceram. Carlos, um jovem estudante de jornalismo, decidiu investigar. Estava fazendo um projeto sobre lendas urbanas do interior capixaba e achou que aquela história seria perfeita para sua monografia. Munido de lanterna, celular e coragem de sobra, subiu o Morro do Cruzeiro perto da meia-noite. Achava que encontraria apenas vento, mato e solidão. Mas assim que alcançou a cruz, o ar ficou denso, o silêncio, absoluto. Nem grilos, nem corujas, só o som da própria respiração. Foi quando ouviu os passos. Lentos, pesados. E então ouviu um cão gigantesco, com pelo preto como piche e olhos vermelhos que brilhavam como carvões acesos. O animal não rosnava, apenas observava. Carlos recuou, tremendo, mas não correu. Tentou pegar o celular para filmar, mas a tela ficou preta. O cão então caminhou ao redor da cruz, como se guardasse o local. Quando voltou a encará-lo, um calafrio percorreu o corpo do jovem. Ele ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da mente: "Você não devia estar aqui." Apavorado, Carlos desceu correndo. Ao chegar em casa, trancou a porta, apagou as luzes e tentou esquecer. Mas naquela noite, e em todas as outras que se seguiram, ele ouvia arranhões na porta. Às vezes latidos distantes. E de vez em quando, ao olhar pela janela, via 2 olhos vermelhos brilhando no escuro. Ele achou que o cão ficava apenas no morro. Estava errado. Dias depois, Carlos começou a pesquisar obsessivamente sobre o cão. Descobriu que os mais velhos de Colatina o chamavam de guardião da boca do inferno. Diziam que havia uma fenda selada sob o morro, e que o cão havia sido posto ali para impedir que algo escapasse. Mas se alguém quebrasse o silêncio da colina à noite, o guardião os marcaria. A marca era invisível, mas fatal. Primeiro, vinham os pesadelos. Carlos sonhava com labirintos escuros, latidos distantes, e gritos humanos abafados por terra. Depois, os reflexos começaram a atrasar. Ele virava para um lado e via a própria imagem ainda virando. Como se o espelho hesitasse em acompanhá-lo. Sua saúde começou a falhar. A pele empalidecia, os olhos se enchiam de olheiras, e a fome desaparecia. Médicos nada encontravam. E ninguém acreditava em sua história, exceto uma mulher idosa chamada Tia Micaela, que vivia à beira do rio. Tia Micaela o recebeu com olhos tristes e falou baixo: "Você cruzou o olhar com ele, não cruzou? Então o cão já te escolheu." Ela contou que sua irmã havia passado pelo mesmo nos anos 60. Subiu o morro em desafio e jamais voltou. Seu corpo foi achado sem sangue, e com a boca cheia de terra preta. Ela disse que a única chance era refazer o caminho ao contrário, levar algo puro até a cruz e pedir perdão. Mas Carlos precisava ser rápido. O cão não era apenas um guardião, era um caçador de almas marcadas. Naquela noite, Carlos tentou dormir. Acordou às 3 da manhã com seu quarto tomado pelo cheiro de enxofre. No corredor, havia pegadas úmidas de barro negro. E um som de respiração, lenta, pesada. Quando abriu a porta, encontrou nada. Mas na parede, desenhada com garras, havia uma cruz invertida. Carlos sabia, o tempo estava acabando. Com os olhos fundos e o corpo fraco, Carlos reuniu o que pôde. Levou uma vela branca, um crucifixo que pertencia à sua avó e uma garrafa de água benta comprada em Vitória.
Antes de partir, deixou uma carta: se eu não voltar, não deixem ninguém mais subir lá. A subida foi silenciosa como da primeira vez, mas algo estava diferente. A cruz parecia mais escura. As árvores ao redor, mais retorcidas. O ar, mais pesado. Ele acendeu a vela, ajoelhou-se e começou a rezar, ou tentou. Sua voz falhava, a garganta secava. O chão parecia respirar. O cão surgiu de novo. Mas dessa vez, seus olhos estavam mais vivos, como se ardendo em fúria. Ele circundou Carlos devagar, e cada passo fazia o chão tremer. Quando o jovem ergueu o crucifixo, o cão parou. A terra se abriu levemente sob seus pés, como se algo sob o morro se mexesse. Carlos falou com toda a força que restava: não vim desafiar. Vim pedir perdão. O cão parou, encarando. Por um instante, o silêncio tomou conta. E então, o animal recuou. Deitou-se diante da cruz, como se voltasse à sua função original de guardião. Carlos desceu cambaleando, sujo, esgotado, mas vivo. Pensou que havia encerrado o ciclo. Mas o que ele não sabia era que, ao se salvar, despertou algo adormecido. A terra estava inquieta desde então. E a cruz, que antes era madeira seca, passou a sangrar aos poucos durante a madrugada. O cão agora ficava aos pés da cruz, sem se mover. Mas todas as noites, abria os olhos vermelhos. E esperava. Semanas depois, tremores sutis começaram a ser sentidos em Colatina. Pequenos, mas frequentes. O centro sismológico nada explicava. Alguns moradores ouviram sons abafados vindos do morro, como se algo batesse do lado de dentro da terra, pedindo para sair. Carlos sonhava com cavernas profundas, com um vulto maior que qualquer criatura viva. E sempre, o cão preto observava de longe, impotente. Como se não pudesse mais conter o que se agitava nas profundezas. Tia Micaela apareceu morta numa manhã. Seu corpo estava seco, como se toda a umidade tivesse sido sugada. No peito, desenhado em sangue, havia uma pata de cão. Não era uma ameaça. Era um aviso. O selo estava se partindo. E a alma que Carlos tinha carregado até a cruz havia servido como isca. A cruz sangrava todos os dias agora. E da terra sob ela, começava a emanar um som, um coro de lamentos. A prefeitura tentou isolar o local, mas os trabalhadores enlouqueciam, dizendo que vozes infantis o chamavam para deitar no barro. O cão desapareceu por alguns dias. Quando voltou, estava diferente. Seu pelo pingava algo escuro, viscoso. Seus olhos tinham múltiplas pupilas. Não era mais o guardião. Era o mensageiro do que vinha. Carlos tentou fugir da cidade, mas não conseguiu. Algo o mantinha ali, como raízes invisíveis. Em cada canto, ele via o cão, às vezes nas sombras, às vezes refletido nas poças d'água. E agora, mesmo acordado, ouvia a respiração ao seu lado. Na noite final, Colatina ficou às escuras. Uma queda de energia que afetou toda a região. No céu, nenhuma estrela. Do morro, uma luz avermelhada pulsava como o batimento de um coração antigo. E o cão desceu a colina. Passo a passo. Rua por rua. Testemunhas viram um animal parado em frente a casas, fitando as janelas. Depois, ele sumia, e as pessoas simplesmente deixavam de existir. Nem desaparecimento. Nem sangue. Era como se jamais tivessem nascido. Fotos apagadas, nomes ausentes. Um apagamento total. Carlos, resignado, voltou ao morro. Já não buscava salvação. Sabia que era parte do ciclo. Ao chegar lá, viu a cruz caída, queimada. No lugar da fenda, agora havia uma escadaria de pedra que descia fundo. O cão estava ao lado, imóvel. Carlos desceu. Ninguém sabe o que encontrou lá embaixo. Mas depois disso, o cão nunca mais foi visto. E a terra parou de tremer. A cruz reapareceu, nova, firme. Mas agora feita de ossos trançados.
Os mais sensíveis dizem que, em noites de lua nova, ainda ouvem o trotar do cão pelas ruas silenciosas. E que, se você cruzar com ele, não olhe nos olhos. Nem fale seu nome. Apenas abaixe a cabeça e reze para que ele não esteja faminto. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.